Fala galera, que alegria estar aqui compartilhando desse novo tempo aqui na minha vida, na agência Romper Digital. E estamos aqui iniciando o nosso podcast, o Pode Romper. É isso mesmo, iniciamos aqui as gravações, tá? Então já quero desejar aí, não sei qual é o horário que você está vendo esse episódio, esse primeiro episódio de inauguração do nosso podcast Pode Romper, mas bom dia para você, boa tarde ou boa noite. Estamos hoje iniciando esse podcast. Nós temos para abertura, eu tenho um convidado muito especial, que na verdade eu acredito, né, que é um convidado que Deus colocou nas nossas vidas, na vida da minha esposa, da nossa agência, que tem aberto a porta até para esse podcast estar nascendo aqui, que eu tenho certeza que vai ajudar, abençoar, vai edificar os negócios, as empresas de muitos empreendedores, pode também abençoar a sua vida. E hoje eu estou com um convidado aqui que é o Dr. Capobianco, ele já vai se apresentar aqui, mas eu digo para você que ele é um fera na advocacia e também é um marketing, um cara especialista em conteúdo, mas eu vou deixar ele falar um pouquinho. Doutor, prazer ter você aqui, prazer ter o senhor aqui. Vamos fluir nessa conversa, nesse bate-papo, e eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para essa galera que vai estar nos assistindo. Tá contigo? Maravilha, maravilha, Will. Olha, um prazer enorme poder estar aqui com você, né? Nessa empreitada sua aí do Pode Romper, que é uma ideia genial que você teve aí de fazer um podcast para quem está querendo empreender, quem está querendo romper, né? Quem está querendo mudar de vida, mudar de padrão, mudar, né? Enfim, é uma honra de participar desse número 1 aqui com você. E quero dizer que vamos bater um papo aí sobre algumas coisas. Eu sou advogado na essência, né? E professor na essência, né? Já há 30 anos na advocacia e há mais de 25 anos no magistério. E o mundo digital caiu para mim aí nos últimos 5 anos, né? E de repente a gente acabou se cruzando também, né, Will? Sim. Então vamos bater um papo sobre tudo isso, o que isso tem a ver, o que tem a ver? Advocacia, ser professor, mundo digital, vamos conversar aí. Que legal, que legal. O senhor já deu aqui a primeira resposta, tá no ramo há 30 anos aproximadamente? Há 30 anos. Assim, para ser mais exato, na advocacia há 29. Mas na época de faculdade eu prestei concurso público para ser escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo. E eu entrei nesse concurso em 1991, na época de faculdade. Então, se você contar que eu estou no fórum, vamos dizer, desde 1991, são mais de 30 anos. E de advocacia, 29. É estrada, hein? É estrada, que legal. Tem estrada. E eu já quero até fazer uma pergunta que eu acredito que vai estar muito dentro do que o pessoal está esperando. No caso, senhor, nessa trajetória como advogado, de experiência, toda essa estrada, eu quero pergunta que não quer calar. Advocacia ou marketing? Advocacia e marketing. Advocacia e marketing. Porque qualquer atividade econômica que nós possamos desenvolver, ela está linkada ao marketing. Não é? Exatamente. A advocacia ela é um negócio também. É claro que é uma prestação de serviços, especializada, né? Requer ali que a pessoa tenha um conteúdo, mas de qualquer forma a informação das suas qualidades, da forma com que você vê o mundo para desenvolver o seu negócio, seja ele como advogado, como dentista, como médico, ou como comerciante, ou como qualquer atividade, ela precisa chegar ao público certo com a informação certa. Então, o advogado, ele precisa de um marketing. Não que ele vá viver só disso. Ninguém se sustenta apenas no marketing. Tem gente que acha que é isso. Não, eu vou fazer propaganda, vou rolar lá no Instagram, eu vou bombar. Pode até bombar por um período. Mal sabe que essa pessoa tem
investimentos em outros ramos, em outros lugares, né? Não tem ali a sua renda só do marketing digital, porque isso é verdade. Tem pessoas que acham que vê a galera surfando no marketing, postando a lifestyle, o estilo de vida, e acha que muitas vezes é só o marketing. Não, eu acho que alguns até podem viver especificamente de ser influência e tal, e aí entra numa espiral positiva, no sentido das pessoas buscarem ele acaba vivendo integralmente esse mundo digital. Mas assim, para 99% das pessoas comuns, né, que é o meu caso, uma pessoa comum, nós precisamos desenvolver a nossa atividade econômica, mas pensando nesse viés, no viés de tentar mostrar com alguma objetividade, precisão, aonde nós podemos chegar e o que a gente pode prestar de serviço. Na advocacia, eu ainda tenho um problema, porque o nosso código de ética ele é muito rigoroso, no sentido das propagandas, vamos dizer, que o advogado faça. Não pode. Em outros países, como nos Estados Unidos, você vai passando pela estrada e você vê outdoor de advogado oferecendo seus préstimos, né? Você tem propaganda televisiva de advogado oferecendo seus préstimos. É uma outra cultura, é uma outra condição. Aqui não podemos ter esse... Tem os limites. Tem muitos limites éticos, né, nesse sentido. Mas isso não significa, e aí é que está, a gente tem que diferenciar um pouco o marketing da propaganda. Sim. Eu não vou fazer a minha propaganda, né? Eu vou mostrar quem eu sou, eu vou mostrar do que eu sou capaz, e a partir então das pessoas me conhecerem, aí, pelo meu conteúdo, não pelas minhas promessas do que eu posso, eu vou ganhar o processo, vem comigo que a gente ganha, tal. Não, advogado jamais pode prometer, principalmente na minha área específica. Aliás, jamais pode ser até prometer. no marketing é perigoso você prometer demais. Claro, né? claro. Porque você tem que estar... Se você promete, você tem que estar bem ciente O marketing, do cumprimento, né? o marketing, você pode falar muito melhor do que eu sobre isso, ele trabalha sobre métricas, ele trabalha sobre análise de sistemas. Eu acho que o marketing digital é um grande analista de sistemas, né? De ver as coisas que estão funcionando, o que não estão funcionando, os horários, os públicos, as copies e tudo mais. Então ele é um grande analista de sistema. E dentro desse sistema dá para ter uma certa previsibilidade do que pode acontecer, de onde se pode chegar, se pode chegar até tal ponto, etc. Mas a gente trabalha com o desconhecido, não dá para cravar, né, que uma campanha dará certo ou não dará certo, que um vídeo vai bombar ou não vai bombar, não é assim, né? Às vezes você tem um vídeo que você nem imaginava que ele viraliza, e outro que você apostava tudo nele. Já vivi muito isso. Naquele vídeo que você coloca uma expectativa naquele conteúdo e ele não vira tanto, já outros, que é mais improváveis, né, acaba virando. E doutor, nessa estrada de 29, 30 anos, como o marketing digital e como ele entrou na sua vida, na sua profissão? Então, Will, é uma ótima pergunta, porque, na verdade, enquanto advogado, a gente sempre tentou... os meus clientes, eles chegaram muito no boca a boca, evidentemente, né? A partir do momento que você começa a ter resultados, um vai indicando para o outro, que vai indicando para uma rede de conhecidos, e aí você acaba continuando com resultados e as coisas acontecerem. Então não havia uma preocupação nesse sentido. Só que, quando eu comecei o magistério, né, isso em 1998, enquanto professor, eu já comecei a ter contato com muita gente. E comecei a ministrar aula e peguei o jeito, o time de você ministrar aulas, palestras e tudo mais. E no ano de 2004, surgiu a primeira oportunidade do meu primeiro livro editado. Eu lancei o meu primeiro livro em 2004. E aí, com o livro, veio a necessidade da venda do livro.
Então, quando o livro veio, um livro sobre direito penal, que é a minha área, quando esse livro veio a necessidade de se vender o livro. Então aí é que eu comecei a ingressar nessa área de vendas, vamos dizer assim. Porque enquanto advogado eu não me vendia no sentido de saber me vender. Não, foi meio orgânico, meio natural que as coisas foram acontecendo. Enquanto professor, também as coisas aconteceram naturalmente, né? Agora, enquanto escritor, aí a coisa precisava, eu precisava indicar, eu precisava falar para as pessoas que eu tinha livro, né? Eu precisava tornar isso público. E aí eu fui testando com os meus alunos, com os meus conhecidos, com juízes, com promotores, etc., o livro. Daí vieram muitos outros livros, evidente, né? Então eu entrei nesse campo e nesse estilo de venda. Agora, quando a gente fala do digital, não estou falando do marketing digital, estou falando do digital. Ele vem com as aulas, em que a faculdade que eu ministrava aulas, muito antes da pandemia, já tinha cursos online, ainda que um pouco, né, reticentes, um pouco mais simples, mas já tinha público, já tinha porque, na verdade, o que deu boom no digital mesmo foi a pandemia, né? Foi a pandemia porque todos foram para lá. Né? Todos foram para lá. Opção, né? Não tiveram opção. Então imagina a quantidade de aulas, eu não tenho esse número, mas imagina a quantidade de faculdades, a quantidade de aulas, a quantidade de aulas de todo quanto é tipo, até aula de música, as pessoas não podiam ter contato. Né? Qualquer tipo de aula, então foi necessário migrar para o digital. E aí eu saí um pouco na frente, porque eu já estava acostumado com as minhas aulas já gravadas, né, para o curso online. E baseado nessa expertise da própria faculdade, eu comecei a mexer com a questão do audiovisual. Então fui atrás de câmera, né, chroma key, entender isso, entender aquilo, entender de edição, primeiramente para mim, para facilitar a minha vida. Então, quando veio a pandemia, antes da pandemia eu já estava preocupado com isso, eu já vi um viés, né, disso. E, aliás, vale destacar também que eu fiz um curso há muitos anos, que era um curso online. Mesmo antes de eu ser professor online, eu fiz um curso online. E esse curso me chamou muita atenção por algumas coisas. Eu falei, nossa, como é interessante isso. E logo na sequência... Os olhos já começou a... E eu comecei a expandir. Eu falei, nossa, dá para fazer muita coisa aqui. E aí eu me interessei e fui atrás, comecei a estudar. Aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, eu já estava preparado. Eu já tinha montado o estúdio, eu já estava, né, com tudo ali montado. Então, para mim, a rotina da pandemia foi muito tranquila de levar. Muito tranquila, porque além do estúdio que eu tinha, eu montei uma estrutura de iluminação, de som, de imagem na minha própria casa, mesmo sendo pequeno o meu apartamento, mas eu montei... Na verdade, o senhor já conseguiu prever o movimento que o mercado já estava tomando. Né? Na verdade, porque, querendo ou não, a pandemia, eu vejo que ela acelerou isso, né? Mas era um movimento que seria inevitável. Né? Essa digitalização, esse crescimento do digital, eu acho que seria algo, né, inevitável. Sim, sim. Inclusive, eu gravei uma aula hoje, que eu dou aula em pós-graduação ainda, né, claro. E hoje mesmo eu gravei uma aula e eu estava falando sobre isso, eu estava falando da videoconferência, do interrogatório, porque isso começou no estado de São Paulo, depois se modificou, né, ganhou cunhos nacionais, mas eu estava falando da videoconferência, que nas aulas que eu dava muito antes da pandemia, eles já criaram a videoconferência, a possibilidade do réu preso ser ouvido diretamente do presídio, sem deslocamentos e tudo mais.
E aí, nas minhas aulas naquela época, eu falava, olha, daqui para frente, cada vez mais estamos no digital. Não se surpreendam que daqui a pouco tempo nós tenhamos aí todas as audiências. Nossa, eu não estava prevendo, é claro, mas quando veio a pandemia, todas as audiências viraram digitais. E mesmo fora da pandemia, é algo que veio para ficar. Ou seja, querendo ou não, tiveram que se adaptar, né? Tivemos, todos. Que legal, doutor. E algo que, para quem não sabe, quando eu conheci o doutor, algo que me chamou a atenção é que ele falou, Will, eu sou um conteudista, é isso? Isso. Que é uma pessoa que gosta de criar conteúdo, planejar conteúdo. Inclusive, ele tem me ajudado muito, né, em criação aqui de conteúdo, planejamento de conteúdo do Pode Romper, né, dos conteúdos. E, doutor, uma pergunta que eu gostaria de fazer, até para você aqui que é profissional, que pode estar assistindo, é um profissional de marketing, é uma agência de marketing, você já atua no marketing prestando serviço para advogados, advocacia, o senhor que já é um advogado, né, renomado, já construiu sucesso, tem um case de sucesso no mercado, tem o seu escritório de advocacia, para um profissional de marketing ou para uma agência de marketing que está, né, prestando esse serviço para advogados no mercado de advocacia ou que deseja entrar nesse nicho. Quais pontos seria importante em relação ao marketing para esse mercado? O que o senhor identifica então, disso? No marketing digital, né, você também conhece muito bem isso, o marketing digital ele tem muitas áreas, né, ele tem muitas necessidades. Só um ponto, por que dessa pergunta, gente? Porque o doutor está dentro tá dentro ali do campo de batalha, está dentro do nicho e ele é envolvido também com marketing, com a criação de conteúdo. Então eu tenho certeza que ele tem uma visão para compartilhar com a gente, para quem deseja realmente prestar esse serviço de marketing, de vendas para essa área de advocacia. Olha, quando eu me apaixonei, vamos dizer assim, pelo marketing digital, e isso deve ter acontecido contigo e de repente com quem está nos assistindo, a gente quer saber de tudo do marketing. Então a gente começa a consumir tudo conteúdo, social media, tráfego, e vai se alimentando do audiovisual, de copy, como fazer copy. E cada hora, para mim, isso eu estou falando da minha história, cada hora eu me identificava com uma coisa, falava assim, nossa, isso daqui eu sou bom, vou fazer bem. E aí eu pegava, aí aquilo outro também eu sou bom, aí eu vou fazer. Aí eu comecei a criar, né, designs, e a gente tem um pouco de criatividade, então saíram algumas coisas muito bacanas, muito legais. Só que no meio de tudo isso, aí, né, eu percebi qual era o meu espaço. Eu acho que é isso que é importante que a gente tenha que encontrar no marketing digital. Qual é a minha função? Qual é o meu, em que eu posso apostar em mim? Porque assim, eu posso ser dono de uma agência e trabalhar com diversos profissionais. O ideal é isso. O cara que é especialista no design, o cara que é especialista no social media, o cara que é especialista no tráfego. É importante ter, para que a gente não fique pingando de galho em galho. Tem uma frase, né, que é muito popular, que quem faz tudo acaba não fazendo nada. Então, eu também acho. E o que acontece? Para mim, em especial, eu sempre fui muito autossuficiente. Sim. Mas eu fui autossuficiente naquilo que é necessário de autossuficiência, porque até mesmo no ramo da advocacia que eu trabalho, é difícil eu delegar coisas, porque é muito pessoal, eu analiso um processo de uma maneira bastante artesanal, diferente de outros tantos ramos da advocacia. Mas aí, chegando no marketing digital, eu percebi a minha função, o meu nicho, o que eu sou bom. O que eu sou bom em conteúdo. Por que eu sou bom em conteúdo? Porque é minha vida. Eu sempre trabalhei com conteúdo, seja na advocacia, para pensar. Eu precisava criar, né, teses de defesa, etc. Aí quando eu fui para o magistério, eu precisava
criar as aulas, precisava criar os cursos, sim, precisava criar os cursos, né, a forma, os cursos de diversos formatos. Imagina, um curso que eu poderia dar em 10 aulas, às vezes era em 5, às vezes era em 4, em 3, em 2, em 1, em 1 hora, em meia hora, e eu tinha que dar o recado. Para cada um desses cursos, é claro que um curso de meia hora é diferente de um curso de 10 aulas, mas eu tenho que sintetizar, ter um poder de síntese, de encontrar os pontos principais. Então isso me gerou esse know-how, vamos dizer, de criar conteúdos, somado à minha própria função de escritor, né? Depois de tantos livros escritos, eu também peguei o jeito de se criar, de se formatar, né? Ali alguns aspectos. Então, chegando no marketing digital, eu vi uma carência grande nesse ponto. Por quê? Porque o pessoal se preocupa em vender, em ter engajamento, em ter tráfego, ter cliques. Maravilha, né? Então eu posso fazer isso, tenho ferramentas para fazer isso. Mas depois que a pessoa clicou, ela vai reter? Ela vai consumir? Você vai conseguir gerar negócios com aquilo? Porque uma coisa é eu ser popular e ter 10 mil pessoas no meu Instagram. Outra coisa é eu criar um conteúdo monetizado, um conteúdo econômico, e as pessoas vão consumir de mim isso. São duas questões diferentes. Claro, há pessoas e pessoas. Tem gente que só quer se tornar popular, só quer realmente, né, dar vazão ali. Mas eu acho que a maioria das pessoas, elas querem ser conhecidas porque elas têm algo a oferecer. Sim. E esse algo a oferecer, claro, muito é gratuito, muito é entregue para o público, mas também pode trazer um conteúdo que a pessoa pode criar, principalmente em infoprodutos. Então aí eu me especializei nessa área. Hoje, se a pessoa quer ter um canal do YouTube, ela vai sentar comigo e nós vamos criar o canal no YouTube dela, pensando de ponta a ponta o que ela vai desenvolver, né? E já pensando nos produtos que ela pode comercializar posteriormente em termos de infoprodutos. Isso é que é legal, né? Você nunca parar numa só questão, né? Num só produto. Você realmente, eu digo, criar uma espécie de ecossistema. Sim. Né? Você conseguir criar um negócio, né? Realmente um negócio com diversas esteiras aí, o máximo que você puder, de produto. E doutor, hoje então, por exemplo, uma agência de marketing, um profissional de marketing, o que manda então dentro desse mercado que deveria se atentar realmente é como construir essa questão de conteúdo para advogados, né? Não só para advogados, para qualquer tipo de profissional. Então, imagine você, por exemplo, um dentista. Um dentista, mesmo que seja um negócio local, ele não vai atender, ele tem uma limitação, evidentemente. Mas para o dentista lotar a agenda dele, né, e mesmo sendo uma questão local, ele vai ter que ser conhecido. Ele vai ter que ser conhecido, ele vai ter que engajar, né? Vai ter que ter ali pessoas, né? Vai ter que ter leads. Mas, fora o trabalho que ele tem, que é limitado, ele pode ter conteúdos digitais. Ele pode criar conteúdos digitais, ele pode criar cursos, ele pode criar consultorias, ele pode criar outras coisas, né? Nem que seja para novos dentistas, nem que seja para saúde pública, nem que seja para escolas, né? Ou tantas outras coisas que ele pode criar. E isso eu estou falando de um dentista que vem à minha cabeça agora. Mas isso serve para o médico, serve para o advogado, serve para qualquer, efetivamente, ramo de atividade. Sim. Até que é o que a gente... Um dia eu ouvi isso, que é até interessante, você que está assistindo a gente, um dia eu ouvi isso, que na verdade o marketing digital, o que muitas pessoas confundem, ela não é uma profissão, né, como nós já abordamos aqui, ela é uma ferramenta. É uma ferramenta que qualquer pessoa, seja qual for a profissão, hoje ela precisa, né, utilizar dessa ferramenta. Doutor, hoje o senhor atua com advogados, o senhor fornece esse serviço de marketing, o senhor está auxiliando advogados na área da advocacia com o marketing hoje? Sim. Não só na advocacia. A gente tem outras tantas áreas, né? E a gente tem
fornecido conteúdo para muita gente, sim. Né? Umas associações, inclusive com agências, né? No sentido de também fornecer algo que a agência pode estar carente, né? Seria uma terceirização. Uma terceirização em termos de conteúdo, porque hoje, Will, eu tenho, por exemplo, uma plataforma de ensino. Então, se a pessoa quiser criar um curso e usar a plataforma, muito que bem. Claro, ele pode, mas então por que ele não vai na Hotmart, coloca o curso dele lá? Pode colocar, mas a minha plataforma tem umas outras especificidades diferentes de uma Hotmart da vida, além do que eu ajudo a criar o curso, no sentido de, aula 1, aula 2, aula 3, essa aula vai ter isso, aquela vai ter aquilo. Então tem muita gente que está passando por nós, graças a Deus, né, nesse sentido de terceirizar esse conteúdo. Às vezes a pessoa, eu vejo muito dentro dos grandes marqueteiros digital aí, famosos, né, que você, para começar, não precisa de nada, basta você ter um celular, clicou, abriu o celular, pronto, vamos lá. O famoso faz com o que tem. Né? Faz com o que tem. Pode fazer? Claro que pode. Mas até onde vai se sustentar isso? Né? A gente vê, às vezes, vídeos extremamente precários, né? Extremamente fracos. E aqui eu não estou nem dizendo da qualidade dos celulares, que tem muitos que são muito bons, melhores até que câmeras. Mas eu estou dizendo enquadramento, vestimenta, né? Cenário, outras coisas que as pessoas precisam pensar. O que eu vejo dentro disso, é interessante, o que eu vejo dentro disso, doutor, é que isso caberia muito lá atrás. Sim. Né? Esse negócio de tipo, começa com o que tem, é tudo muito uma lindo, ideia na cabeça, já se viu lá nos anos 60, né? Basta ter uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. É tudo muito lindo. Lá atrás isso funcionava, mas hoje você vai ver os vídeos que tem hoje, os anúncios que tem hoje, você vê que o nível de profissionalização cresceu, tá alto. Então, eu também concordo que hoje já não é mais tão por aí não. Vem com o que tem e fica fazendo com o que você tem em mãos. Eu acredito que, igual você falou, até o celular que você tem pode ali te ajudar a gravar um vídeo, o máximo de qualidade que você puder, mas querendo ou não, você tem que montar uma estrutura. Eu acho assim, se você vai, é claro que a gente está falando para todos os públicos, né? A gente está falando para pessoas que realmente estão, às vezes, sem condições nenhuma. E se a pessoa não tem condição nenhuma mesmo, tem que começar com aquilo. Exatamente. Né? Tem que começar de alguma forma, tem que romper essa barreira. Só que tem pessoas que teriam melhores condições, mas às vezes porque não quer gastar um centavo a mais, ou não aposta numa situação um pouco melhor, um pouco mais estruturada, no sentido de planejamento mesmo. Né? Então, nesse sentido de ter uma continuidade. O que adianta eu ter um canal no YouTube se eu posto um vídeo e depois não posto nada, ou não tem uma sequência, ou os vídeos são desconexos, eu falo uma coisa e depois eu falo outra, né? Então, quer dizer, isso demonstra uma questão muito amadora. Sim. E o estar no digital não precisa ser um amador, pode ser um profissional, né? E para ser profissional precisa de investimento, mais ou menos, depende de como a pessoa vai ter, mas qualquer negócio precisa de capital inicial, precisa de capital de giro, né? E aqui eu estou falando de pequeniníssimos investimentos, ou investimentos maiores, mas a pessoa que quer seguir por essa linha, não é um hobby, não é só uma diversão. Se é um hobby, uma diversão, faz lá o seu rios e seja feliz, né? Mas se a pessoa quer realmente seguir, ela precisa pensar em se estruturar. Então, vale ressaltar, mesmo quem está começando aí, comece sim com o que tem, mas sempre em mente, né? Que se não romper, para romper, precisa investir. Não tem como. Seja investimento baixo ou seja investimento alto. Legal, doutor. E a nível de conteúdo, esse ramo de advocacia para criar conteúdo, hoje, principalmente na era do TikTok, né, das dancinhas, dos memes, sobre como nós falamos um pouco atrás,
sobre essa limitação do marketing aqui no Brasil para advogados. Até onde cabe um meme no marketing para advocacia, para advogado? Até que ponto cabe um meme, um conteúdo mais de quebra de padrão? Assim, é claro que o advogado ele está muito linkado a uma seriedade. Sim, e depende algo do mais formal. Depende do público dele, depende do público. Veja, há advogados que vão trabalhar apenas com empresas. Para esses, não tem, o TikTok não é o caminho deles. Sim. Há outros advogados que vão trabalhar com outras áreas. Por exemplo, tem advogado hoje que é especializado em diversidade. Olha que bacana, né? Tem advogado que trabalha para proteção da mulher, né? E vai trabalhar tudo sobre a mulher. São questões nichadas. Sim. E aí ele pode encontrar esse nicho e trabalhar em cima desse nicho. É claro que a advocacia é cercada de muita seriedade. Porém, eu ainda acho que quebra de padrão é uma forma realmente de chamar a atenção, só que a gente tem que usar a criatividade para quebrar esse padrão em alguns conteúdos, né? Legal. Mas que pode ter. Sim. Dentro disso, doutor, para a gente já ir caminhando aí para esse nosso final desse bate-papo, e como surgiu, como nasceu, como está a Top Media? Então, a Top Media, nós estamos aqui, né? A Top Media é esse sonho no sentido de fazer a construção e inserção digital das pessoas que não têm inserção digital. O que a gente vê é que a maioria das pessoas, a maioria das empresas, elas têm o site, só que ela não mexe no site dela há anos, né? Que ela continua a mesma coisa. As pessoas não produzem conteúdos, né? Outro dia eu estava conversando com um advogado e ele falava assim, poxa, mas eu tenho que escrever um blog? Ninguém lê o meu blog, eu já fiz coisas lindas lá, escrevi coisas sensacionais e ninguém lê. Aí eu disse a ele, tem uma pessoa que lê, o Google. Então você precisa criar o conteúdo para ser encontrado, né? Precisa falar de determinados assuntos para que esses assuntos sejam linkados, né? Sejam colados um no outro em multiplataformas, né? Em N situações. Então a Top Media está nesse sentido, de fazer essa agregação. E trabalhando com parceiros, né, incríveis, que são especializados em alguns pontos aqui, sempre tentando colocar as pessoas no mundo digital. Porque antigamente, aqui nós estamos em São Paulo, o metro quadrado mais valioso de São Paulo é da 25 de março. É o metro quadrado mais valioso, porque o público está lá. Eu não sei, Will, há quanto tempo você não passa na 25 de março, ou se você já foi, alguma coisa assim. Já fui muito. Mas depende da época do ano, você não consegue quase andar. Então justifica o porquê o metro quadrado é caro. Só que hoje as pessoas estão muito mais na internet, no celular, do que na 25 de março. Qualquer restaurante que você vá, as pessoas estão esperando e estão mexendo no celular, né? Elas estão entre elas falando e vendo o celular. Então é aí que as pessoas estão. E as pessoas estão lá, é lá que as empresas, é lá que as pessoas têm que estar também. Tem que ter essa presença. E é essa a ideia que nós temos de inserir essas pessoas no mundo digital. Legal. E isso, doutor, só não somente no nicho de advocacia. Não, porque, na verdade, como eu tenho expertise, muito conhecimento na área de advocacia, evidente. Sim. Mas eu também tenho na área de educação. E a partir do momento que eu vou para a área de educação, abre-se um leque gigantesco, porque qualquer área ela acaba envolvendo cultura e educação, que são, na verdade, as minhas paixões também, né? Eu tenho como paixão a advocacia, mas tenho também a cultura e a educação. Então tudo que envolve cultura e educação está comigo. E nem que seja uma educação digital. Então vamos que vamos. Legal, legal. Doutor, para a gente encerrar aqui esse nosso bate-papo, que foi muito bom,
E quais são os projetos, né, daqui a alguns aninhos? Quais são os futuros projetos? O que o senhor está planejando dentro tanto da advocacia, para a Top Media, para o marketing? Olha, eu acredito, Will, que cada vez eu vou estar mais digital do que físico. Sim. Porque isso nos propicia não trabalhar menos. É um engano quem acha que vai para o mundo digital e vai trabalhar menos. Você sabe muito bem que você vai trabalhar até muito mais, até tarde da noite, não vai ter fim de semana, o tempo todo você vai estar trabalhando, mas propicia de nós estarmos perto da nossa família, de estarmos cada vez mais próximos da nossa família. Isso é uma conquista gigantesca que tantos e tantos querem ter e não conseguem. Isso dá uma liberdade. Além do que, também nos propicia ter mobilidade, de modo que eu não fico preso, né, a um lugar ou a outro. E considerando que a advocacia também vai para essa área cada vez mais, então imagino eu, daqui a alguns anos, que estarei na advocacia, trabalhando os meus processos de forma artesanal, como faço sempre, no magistério, dando as minhas aulas e as minhas palestras sempre que possível, na escrita, fazendo e continuando fazendo os meus livros, e, por que não, no marketing digital, coordenando, entendendo, fazendo consultorias, agregando, tudo isso dentro de um único pacote. Aí as pessoas dizem, mas você dá conta de tudo isso? Claro, sabe por quê? Porque a partir do momento que você se especializa, aquilo que outras pessoas fazem em 2 dias, você faz em 1 hora. Aí é que está o segredo da coisa. Na minha advocacia, coisas que as pessoas demoram às vezes 5 dias para maturar, etc., eu faço em poucas horas. Isso é ganho de tempo. Sim. E dentro disso, é importante, até dentro desse assunto, que eu acredito que é o que o senhor também trabalha muito, que é interessante, que é a gestão, né, desses projetos, sim. A construção de equipe, né, pessoas. A utilização de inteligência artificial, tecnologia. Isso nos ajuda. Hoje você tem tantos e tantos aplicativos que vão te ajudar a organizar o seu dia, a organizar as suas ideias, a fazer buscas, né? E você, então, aquilo que eu antigamente na advocacia tinha que ir lá, eu ainda tenho muitos livros porque eu amo livros, então tenho livro para tudo quanto é lugar. Então, mas aquilo que a gente ia na biblioteca, pegava o livro, procurava, hoje está na internet, você faz uma pesquisa aqui e ali, você consegue ter uma ideia muito mais rápida. Então isso nos possibilita organizar melhor o nosso tempo, otimizar e fazer com que as coisas aconteçam. Legal, legal. Poxa, doutor, quero agradecer por esse bate-papo. Tenho certeza que fez muito sentido aí para quem está nos acompanhando. Antes de mais nada, nós temos alguns patrocinadores que nós vamos estar aqui divulgando em breve. Patrocinadores, pessoas, né, empresas que estão colaborando, estão acreditando nesse projeto e estão acreditando que nós vamos ajudar muita gente, milhares de pessoas, empresários, empreendedores, através do digital, romper seus negócios em crescimento, em lucro, ajudando mais pessoas, oferecendo mais oportunidades para as pessoas. Esse é o nosso coração de ter nascido esse projeto, Pode Romper. Então, doutor, quero agradecer por essa abertura de podcast. Tá? E caso a Top Media tem o Instagram, as redes sociais, o senhor quer de repente colocar aí para o pessoal acompanhar o trabalho? Eu gostaria de que vocês entrassem principalmente no meu canal do YouTube, canal de Direito Penal Rodrigo Capobianco. Fica a dica aí, tem muita coisa bacana lá. Legal. E me procure no Instagram e também no Facebook. Né? No Facebook é Rodrigo Capobianco, no Instagram é Rodrigo Júlio Capobianco. E lá a gente divulga todos os nossos trabalhos, não só da advocacia, da Top Media, da plataforma digital e tudo mais. Que legal, doutor. E agora a gente encerra mesmo de verdade, eu quero fazer algo com o doutor, né, que é uma frase de encerramento aqui do nosso podcast. Eu vou falar bora e o senhor fala romper. E a gente
encerra. É Fechado? Fechado, Então fechado. vamos lá? Bora? Romper! É isso aí. Até mais, galera. Até o próximo episódio.